Shalom, meus amigos, uma abençoada noite para todos vocês. Estamos de volta com mais uma live aqui no Meet. Uma abençoada tarde ou manhã para aqueles que vão ouvir em outros momentos. A palestra vai ser gravada e disponibilizada depois. Deixem seu like, seus comentários, sugestões no pé da página. Nosso tema de hoje é entendendo o calendário do Criador. Então, o objetivo é criar uma desconexão com o calendário civil que nós temos que usar costumeiramente para as nossas atividades e buscar um encontro com aquele calendário que o Eterno ditou a seu povo Israel, que é aquele que rege a celebração dos Moedim, que são os tempos apontados pelo Criador. Em Bereshit, que é o livro de Gênesis, Bereshit significa o começo, o princípio, não é? Ou Gênesis, que é a forma grega de dizer Bereshit. Moisés nos diz que o Eterno criou lá no céu um conjunto de astros, de corpos celestes, por assim dizer, que foram formados para gerenciar a marcação do tempo. E disse Elohim, disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para a separação entre o dia e a noite, estamos lendo Gênesis 1, 14, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. A frase básica para o nosso estudo de hoje é a que diz V'chayu leototi ulemoadim uleyamin v'shanaim, e sejam para sinais, para tempos, para dias e anos. Então, nós temos como elementos estelares, digamos assim, a combinação do Sol, da Lua e das estrelas para marcar o tempo. Biblicamente falando, desde o ponto de vista da cultura hebraica, as estrelas não são tão importantes, embora haja, por exemplo, o costume judaico, um costume ancestral de olhar o céu quando o sol está se pondo. E antes que escureça, quando aparece a primeira estrela, os judeus proclamam o Shabat. Por zelo, eles só proclamam o fim do Shabat quando sai a terceira estrela. Tipo, eu tenho pressa para receber, mas eu não tenho pressa para me despedir do Shabat. Esse hábito fica marcado na cultura brasileira, naquela frase tão comum, dita às crianças, não aponte para o céu que nasce verruga. Essa frase surge quando os inquisitores chegam ao Brasil. E há muitas famílias judaicas vivendo o criptojudaísmo, celebrando o Shabat no escondite das suas casas. Preparava-se um bolo especial para o Shabat, uma halá, e a criança que encontrasse a primeira estrela ganhava uma porção dupla do bolo na cerimônia de Kiddush, ou Kabbalat Shabbat, que é a recepção do sábado. Quando os inquisitores chegaram, essa prática tornou-se perigosa. Então, os pais começaram a dizer às crianças, não apontem ao céu porque nasce verruga. Porque as crianças ficavam nos lugares elevados, nas árvores, disputando quem ia encontrar a primeira estrela e correr e avisar para o papai e para a mamãe a fim de iniciarem o Shabat. Bom, então,
tem lá a sua importância, embora, biblicamente falando, a Torá estabelece que os dias devem ser marcados do pôr do sol ao pôr do sol. E os judeus vão usar as estrelas como um elemento adicional de zelo. Uma estrela para começar, 3 para terminar. Bom, então, como eu disse para vocês, a frase mais importante é essa: V'hayu leotot ulemoadim uleyamin ve'shanai. Sejam para sinais, tempos, dias e anos, porque aqui se menciona uleyamin, dias, ve'shanaim, anos. Mas antes disso se fala ulemoadim, os tempos. Então, nós temos tempos, dias e anos marcados através do Sol, da Lua e das estrelas. Se eu fosse falar amplamente sobre calendário, e eu projeto uma série de pequenos vídeos sobre isso, nós falaríamos, por exemplo, dos egípcios e também dos guaranis. Eles começam o ano pelo movimento das estrelas. Costuma ser o calendário mais preciso que existe. É um calendário solar, mas não baseado na observação do Sol, mas no movimento das estrelas. Mas disso a gente vai falar depois. Nos Salmos, nós temos a seguinte declaração. Salmo 89. Asá yerechá lemoedim. Asá, ele fez. Yerechá, a lua. Lemoedim, para os tempos. Então, a lua foi criada para marcar os tempos. Lemoedim. Isso é fundamental para nós entendermos o calendário divino. As festas bíblicas são marcadas pela lua. Evidentemente, não o Shabat. Por quê? Porque a lua foi criada no 4º dia e o Shabat apenas no 7º. Então, não há uma conexão direta entre o Shabat semanal e a lua. Mas há uma conexão direta entre a lua e o Shabat do 10º dia do 7º mês. Lembrando que o 10º dia do 7º mês é descrito na Torá como Shabat Shabbaton. Isso é um sábado solene, desde o ponto de vista da santificação do 7º dia da semana e do 10º dia do 7º mês, não existe nenhuma limitação, ou não existe nenhuma diferença, essa seria a palavra exata. Ambos os dias são sábados solenes. Pois bem, então nós já sabemos que o Eterno fez a lua para marcar as festas. No entanto, com o passar do tempo, os rabinos, a partir da descoberta de um astrônomo grego, de que era possível calcular os eclipses pela conjunção da Lua. O que acontece num eclipse lunar? No eclipse lunar, a Terra fica entre a Lua e o Sol. Uma vez por mês, a Lua se oculta de nós. Isso é chamado de lua nova astronômica, ou conjunção. Quando a Lua se oculta, nós não podemos vê-la de forma alguma, porque a face iluminada da Lua está voltada para o Sol, e a face não iluminada voltada para nós. Então, nós não conseguimos vê-la. Agora, pode acontecer, nesse momento, de
a Terra se situar entre a Terra e o Sol, entre a Lua e o Sol, e aí a sombra da Terra vai refletir sobre a Lua, e nós vamos conseguir ver a Lua. Esse é o fenômeno dos eclipses, ok? Então, a conjunção é o momento em que a Lua, alinhada em linha reta entre a Terra e o Sol, torna-se invisível. O Sol está acima da Lua, a Lua está diante da Terra, e a gente não consegue ver. Nessa fase, sua parte escura se volta para nós, e aí ela fica invisível. Nessa situação, ela só pode ser observada por instrumentos, mas não é observável a olho nu. Bem, no entanto, os nossos calendários de parede anotam esse dia como o dia da lua nova. Mas essa não é a lua nova bíblica. A lua nova dos tempos bíblicos é o momento em que aparece a primeira unha visível da lua. Esse é o momento que é assinalado como Rosh Hodesh, a lua nova. A razão é que, segundo as escrituras, o dia começa ao pôr do sol. As escrituras dizem, foi tarde e manhã o dia terceiro. As escrituras também dizem que de uma tarde a outra nós devemos celebrar o Shabat. Levítico 23, versículo 23. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso Shabat. Assim, quando a lua nova ressurge depois da sua ocultação, lembrando que a lua nova oculta só pode ser observada se houver um eclipse, quando a lua nova oculta volta a aparecer, então marca-se Rosh Hodesh. Rosh significa cabeça, Hodesh significa lua, ou mais precisamente algo como mês. Na verdade, Hodesh significa renovação. Então, Rosh Hodesh é a renovação do mês, já que Hodesh é uma palavra que significa renovação, mas também significa mês. Isso é importante também para nós entendermos o que é a Brit Hadashah, aliança renovada. Normalmente, os cristãos imaginam que a aliança renovada significa que o Eterno põe para trás tudo o que ele falou para Israel e ele estabelece uma nova lei. Na verdade, assim como a lua nova não é o surgimento de uma nova lua, mas a renovação da visibilidade da mesma lua que nós temos estado a observar desde o nosso nascimento, a aliança renovada não é uma nova lei que o Eterno dá a Israel, mas um novo pacto dado sob melhores condições. É novo, é a aliança e não a lei. A lei segue sendo a mesma, mas agora a nova aliança ela é implantada no coração, na alma do ser, e ele passa a obedecer como um fenômeno natural, sem mais precisar estar consultando leis para saber se isso agrada ou não ao Eterno, porque a lei estará no seu coração. E isso é só para Israel, que as nações terão que ir a Jerusalém de ano em ano para aprender a lei. Tá? Bom, então, quando a lua nova surge depois do pôr do sol, agora nós vamos ver o momento de fixar a lua nova. Quando a lua nova surge depois do pôr do sol, aquele dia ainda não é Rosh Hodesh. Em Israel, a lua nova surge normalmente por volta das
17h30 até às 18h50, a depender da época do ano. Isso é, imediatamente coincidente com o pôr do sol. Se, por exemplo, ela saísse muito mais tarde, aquele dia não seria Rosh Chodesh. Porque o que marca o início do dia é o pôr do sol. Então, se a lua sai junto com o pôr do sol, esse dia, essa noite, já é parte do novo mês. Então, é chamado de Rosh Chodesh. E quando a lua nova saía em Israel, marcava-se sempre um novo mês. O calendário bíblico, ele pode ter, portanto, 12 ou 13 meses. Lembrando que os meses bíblicos, o mês sinódico, que é o mês lunar, ele tem 29 dias, 11 horas e, se não me falha a memória, 56 minutos. Quase 29 dias e meio. Mas ninguém consegue trabalhar com um calendário lunar de 29 dias e meio. Então, como se organiza o calendário? Se tira algumas horas de cada mês, 12 horas de um mês, ele fica com 29, e essas 12 horas são colocadas no outro mês de 29 dias e meio, ele fica com 30. Isso é balançado ao longo do ano, de maneira que há um equilíbrio. Tira-se 12 horas, coloca-se no outro mês, um mês fica com 29, o outro fica com 30, tirando a média da 29 dias e meio. Vai daí que, num calendário lunar, o mês tem 354 dias. Só que ele também pode ter 384. Não o ano lunar muçulmano, que é chamado de Muharram, se não me falha a memória. O ano lunar muçulmano, ele tem sempre 354 dias. Isso faz com que o Ramadã, que é o mais importante ciclo de festas do Islã, circule por todo o ano. Porque o mês deles tem 129 dias e o ano tem 12 meses de 29 dias. 29 ou 30. Como é que o povo hebreu resolveu esse problema? Quando a Torá diz o seguinte, em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1, guarda o mês de Abib e celebra o Pêssar, a Páscoa do Eterno, o teu Elohim, o teu Deus. Porquanto foi numa noite, no mês de Abib, que Jeová, teu Elohim, te libertou e te fez sair do Egito. Aqui tem um problema, porque os gentios querem o Messias judeu. Eles estão satisfeitos com o Deus judeu, o Deus dos judeus. Eles dizem, inclusive, que Yeshua, Jesus, como eles chamam, faz parte da Trindade, plenamente Deus. Então, eles adoram um Deus judeu, porque eles dizem que Jesus é Deus. Mas eles não querem as coisas do povo desse Deus judeu. É meio curioso isso aí, não é? Bom, então o mandamento diz, Shamor et Chodesh Ha'aviv. Shamor é guarda. Guarda o mês de Abib. E celebra a Páscoa para o Eterno. E explica o motivo. Porque numa noite, mês de Abib, o Eterno tirou vocês do Egito. As festas de primavera, irmãos, têm duas conexões diretas com a história de Israel. Pentecostes, o Shavuot, celebra a
a entrada do povo de Israel no Egito, em Israel. Shavuot é a festa que só é celebrada quando Israel entra na terra. Nunca foi celebrado o Shavuot no deserto. É uma festa da terra. Quando eles entram na terra, eles começam a contar os dias para Shavuot, mas eu não vou falar de Shavuot hoje, nós vamos deixar isso para outro dia. Hoje vamos falar só do mês de Abib e do que a gente faz nessa época. Ok. Então, já sabemos que nos é ordenado guardar o mês de Abib. E em Êxodo 12, 2, a Torá diz: este mesmo mês será o princípio dos meses. Ele vos será o primeiro dos meses do ano. Agora, vamos falar um pouco de religião. Nós temos duas religiões que têm 2 anos novos distintos. Cristianismo, ano novo no dia 1º de janeiro. Ele tem uma origem completamente romana, e Janus, que dá nome a Januário, o primeiro mês do calendário gregoriano, antes calendário juliano, que isso foi primeiro estabelecido por Júlio César. O calendário começa com janeiro, homenagem ao deus Janus, que é aquele deus das 2 cabeças, uma cabeça olha para frente, outra para trás, representando a passagem do ano. E os judeus? Bom, os judeus celebram o ano novo no primeiro dia do 7º mês. Ora, primeiro dia do 7º mês. O que tem a ver o primeiro dia do 7º mês com o ano novo? A Torá já explica. Este mês será o princípio dos meses. Ele vos será o primeiro dos meses do ano. Então, o verdadeiro Rosh Hashanah, que significa Shana é ano, né? Rosh, cabeça, cabeça do ano ou começo do ano. O verdadeiro ano novo vai ser agora, no primeiro dia de Abib. Dito isso, a gente já falou sobre lunação, né? A gente falou que a lua nova tem... A lua dura 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2,9 segundos, para ser preciso. E aí, tem aquele acomodo, um mês de 29, outro mês de 30. O Eterno diz que é para guardar o mês de Abib, que é o mês da cevada. O mês de Abib, o mês da cevada madura. E, na verdade, a palavra Abib não significa cevada, significa madura, ou maduro. O primeiro grão que amadurece em Israel, no ciclo que se inicia sempre na primavera, é o da cevada. Nós temos outros grãos que amadurecem, temos frutos maduros também, que nós poderíamos chamar de aviv. Mas, como a Torá diz, este será o primeiro dos meses, guarda o mês de Abib, então já se sabe que o ano tem que começar sempre com a cevada madura. Então, nós temos a cevada, irmãos, como um marcador de tempo do Eterno. A lua nova sai, a cevada aparece sobre o campo, dias antes de terminar o 12º mês. E girar o ciclo para o primeiro mês, e, portanto, para o novo ano, se vai aos campos inspecionar a cevada. É uma cerimônia chamada de dedicar a Abib, a busca da cevada em estado de Abib. Lembrando que cevada em hebraico é seorá, mas quando ela fica madura, ela é chamada de Abib. Então, busca-se o grão da cevada, uma espiga de cevada. Se a espiga estiver pendendo, significa que ela está em processo de maturação. Mas a prova dos 9 é tirada espremendo-se vários ramos de cevada. Se houver massa no grão, proclama-se Abib.
Se sair apenas um leite esbranquiçado, o grão ainda está muito tenro, e então, em vez de se proclamar o mês de Abib, se proclama Adar Sheni, o segundo Adar. E esse ano passa de 12 para 13 meses. Ou seja, não há um ano novo, há um prolongamento do ano. Por que os judeus fazem isso? Porque eles só podem celebrar a Páscoa, o Pessah, no mês da cevada. Tem que ser concomitante com a cevada. Então, o calendário hebraico não é um calendário lunar perfeito. Ele é lunisolar, porque acrescenta periodicamente um mês extra ao ano. E isso acontece toda vez que, terminados os 12 meses e saindo a nova lua, a cevada ainda não está madura. Aí, acrescenta-se um mês. Daí o ano, em vez de ter 354 dias, passa a ter 384 dias. Enquanto que o ano muçulmano é sempre lunar, sempre de 354 dias. Por causa disso, as festas deles vão flutuando. Há uma diferença entre o ano lunar de 354 dias e o ano solar, que tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45 segundos, o que dá, em média, 365 dias e um quarto, né? 365,25 dias. Não dá para trabalhar com essa fração também. A gente já sabe, tem o famoso ano bissexto, né? Que é o ano em que o mês de fevereiro tem 29 dias. Normalmente 28, né? No bissexto, 29. Significa que naquele ano se acrescentaram aquelas 6 horas que foram se perdendo nos 3 anos anteriores. Acrescenta-se as 6 horas desse ano e temos o ano bissexto. Em Israel, é chamado de ano abundante, quando ele tem 13 meses. Então, no calendário solar gregoriano, acrescenta-se um dia de 4 em 4 anos. Calendário hebraico, em média, 30 dias de 3 em 3 anos. Hoje, os rabinos calculam, os cálculos já foram feitos há mais de 1000 anos. Na época de Hillel II, eles calcularam pelo ciclo metotônico, que é um ciclo descoberto por Meton de Atenas, segundo o qual 19 anos solares são iguais a 235 lunações. Dividiu 19 por 235, ou 235 lunações por 19. Criou-se o ciclo, chamado ciclo de Meton, e a cada 3 anos, mas pode ser 4 também, acrescenta-se num ciclo de 19 anos um mês extra ao calendário rabínico. Esse não é o método bíblico. A criação de um calendário fixo é uma invenção que os judeus trouxeram do mundo gentil. Bom, porque, biblicamente, é só uma questão de observação. Tem cevada, proclama a Bíblia. Não tem cevada, não proclama a Bíblia. Já aconteceu, eu falava hoje para a irmã Odília, hoje à tarde, elas que iam entrar. Talvez não deu tempo ainda. Eu falava para ela que houve um ano em que nós tivemos celebrar a festa dos pães asmos,
com 30 dias de diferença em relação ao calendário rabínico, porque eles proclamaram a Abib, mas a cevada não estava madura. Isso acontece especialmente em épocas de seca. Falta de chuva, atrasa o ciclo da cevada, vem o sol é que faz maturar a cevada. Quando o sol atinge 12 horas por dia, a cevada amadurece. Mas se não tiver chuva, esse ciclo pode atrasar. Então, aconteceu. São 20 anos que a gente está celebrando as festas, isso aconteceu uma vez em 20 anos. Mas eu narrava para ela que é um episódio raro na história. É quando a cevada saiu com 11 meses. Não no final de 12 meses, mas no final de 11 para 12. E aí se antecipou a celebração da festa dos pães sem fermento. Bom, já falei um pouco sobre isso. E agora, por que o mês de Abib? Porque no mês de Abib confluem um evento e duas festas. Pessach é o evento. O Pessach não é um dia de festa. O Pessach é o dia de preparação para o repouso do dia dos pães sem fermento. É o dia em que se separa, se sacrifica o cordeiro, é o dia em que ele é assado, é o dia que se preparam os pães sem fermento, é o dia que se colhem as ervas amargas. Então, o 14º dia do mês de Abib é um dia de preparação. William. Meu menino não se apercebeu. É um dia de preparação, o 14º dia. E o 15º é o dia da festa. E em que consistem agora os preparativos da festa? Nos tempos em que se sacrificava o cordeiro, os preparativos começam no dia 10, que é o dia que se separa o cordeiro. Ele fica preso junto com a família, para que crie um elo de conexão entre a família e o animal. Esse é um dos aspectos de prender o animal. Ou seja, as crianças veem aquele animal como se fosse um pet, um animal da casa. Cria-se um elo entre a família e o animal que vai ser sacrificado. O outro elemento é que ele estará em observação, para que fique claro que o animal está perfeito, não só diante dos olhos, mas que ele está com boa saúde, para que ele possa ser sacrificado no 14º dia, que é o dia dos preparativos para a festa. Esse sacrifício começava a partir do meio-dia. O sacerdote examinava o animal ao meio-dia, lembrando que em Pessach, todo o povo é sacerdote. É a única festa em que não se requeria um levita, um sacerdote para sacrificar o animal. Em Pessach, Israel se torna o povo sacerdotal. Claro que eles tinham que ir até o santuário, até o lugar onde estava o santuário, para poder fazer o sacrifício. Então, imolava-se o animal, depois que se examinava o animal e se declarava, ele não tem defeito, ele está perfeito. Então, por volta das 3 da tarde, a hora nona, é a hora do sacrifício da tarde, o sacerdote está lá no templo oferecendo o cordeiro do sacrifício da tarde, e ele, então, faz o sacrifício do seu cordeiro para a sua família, abrindo o festival dos pães sem fermento. Porque assim que o sacerdote maior, que é o Kohen Hagadol, faz o sacrifício, cada pai de família começa a sacrificar o cordeiro da sua família, para que todos comam à noite. Sacrificado o animal, tira-se só as entranhas, não se quebra os ossos e se coloca ele nos fornos. Os fornos já estão aquecidos para essa hora, para que não se perca tempo.
Os fornos já estão na temperatura máxima, normalmente acesos com gravetos verdes, para que essa combustão aqueça ao forno, de maneira que o cordeiro depois possa ter aquela carne que se solta. Abafa-se o forno. Ao pôr do sol, o cordeiro é tirado e levado para as mesas para iniciar o dia festivo. Isso é uma conexão interessante, da qual eu falei naquele videozinho curtinho que eu gravei no sábado. Que é o seguinte: o cordeiro estava sendo levado ao forno e Yeshua estava sendo levado à sepultura. Quando o cordeiro é tirado do forno, Yeshua já está na sepultura, para iniciar aquele processo dos 3 dias e 3 noites, que são o sinal de Jonas. Basta saber contar até 3, para perceber que ele não morreu na sexta-feira. E se ele morresse na sexta e ressuscitasse no domingo, não tem jeito de você encontrar 3 dias e 3 noites nessa soma. Ela é surreal. Bom, ele cumpre esse período dos 3 dias e 3 noites. Mas por que a cevada em estado de Abib? Eu disse para vocês que nós temos um evento, que é o Pessah, e nós temos 2 festas. As 2 festas são Hag HaMatzot, a festa dos pães sem fermento. Os judeus hoje chamam de Pessah, porque era o dia que se comia o cordeiro. Mas, biblicamente chamando, o Pessah é o 14º dia. E a festa que se faz ao pôr do sol, já entra no 15º dia, e se estende pela noite, é a festa dos pães sem fermento, quando se come o cordeiro com as ervas amargas. Então, 14º é o dia do sacrifício, 15º é o dia de comer o animal. Nesse momento, que o cordeiro sai do forno, Yeshua está na sepultura e inicia a contagem das 72 horas que vão levar até a sua ressurreição, ao pôr do sol do Shabat para o domingo, já no Havdalah. O que é Havdalah? Significa separação. É aquele momento em que há uma imprecisão no tempo entre o sábado e o domingo. Sai a primeira estrela, os judeus dizem bom. Quando sair a terceira, nós despedimos. Esse é o Havdalah. É o momento entre o período que se recebeu e o período em que vai se despedir o Shabat. E a outra festa é a festa de Bikurim, ou primícias. É a festa da colheita da cevada. Existem 3 festas da colheita na Bíblia. Todas as 3 são chamadas de Hagin Regalim, ou festas de peregrinação. Eram aquelas festas em que os filhos de Israel tinham que abandonar as suas casas e ir até o lugar onde estivesse o santuário e ali fazer a festa. E estas Hagin Regalim são a festa dos pães ázimos, a festa do Shavuot, ou Pentecostes, e a festa do Sukkot, ou Tabernáculos. Na festa do Sukkot, se celebra a primícia das frutas. Na festa do Shavuot, as primícias do trigo. E na festa de Bikurim, as primícias da cevada. Claro, na ordem inversa. Cevada primeiro, trigo depois e frutos no final. Então, no mês de Abib, tem que oferecer a cevada ao Eterno. A ordem em Levítico, capítulo 23, versículo 11, diz: ele moverá o molho perante ao Eterno para que sejais aceitos. No dia seguinte ao Shabat, o sacerdote o moverá. Aí tem uma coisa interessante. Os cristãos celebram sempre
o Pentecostes num domingo. Mas eles não criam qualquer conexão com o calendário da Torá. Eles têm suas próprias formas para chegar ao Pentecostes. Os rabinos celebram o Pentecostes sempre no dia 5 de Sivan, dia 5 do terceiro mês. Então, para os rabinos, Shavuot é uma festa fixa em relação ao mês. Imóvel em relação à semana. A Torá diz que o Pentecostes é uma festa fixa em relação ao dia da semana, não em relação ao dia do mês. Ele moverá o molho perante o Eterno para que sejais aceito. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. É o molho da cevada. Por isso, para se proclamar a Bíblia, é preciso que a cevada esteja madura. Quando ela tem massa, significa que em 15 dias pode-se colocar a foice no campo e trazer o molho de cevada, que será movido diante do Eterno no 15º dia em diante, para que eles sejam aceitos. Agora, a gente vai falar disso mais tarde, temos tempo para falar do Shavuot, como se chega à conta bíblica do Shavuot, que não é a conta rabínica. Os rabinos acertam o Shavuot uma vez a cada 7 anos. Uma vez a cada 7 anos, o Shavuot rabínico cai no domingo, que é o dia certo de celebrar Shavuot. Tá? Então, os nossos irmãos que guardam o domingo, eles estão certos numa coisa. Um dia por ano, o domingo é dia sagrado. Mas é só um dia por ano. Tá? Exceto que o Yom Kippur caia no domingo. Aí você pode ter 2, quer dizer, é de 1 a 2 dias por ano em que o domingo é um dia sagrado. Tá? Aliás, deixa eu corrigir, de 2 a 3. Por quê? Bicurim cai no domingo e Pentecostes, ou Shavuot, também cai no domingo. Porque contam-se 50 dias entre a festa de Bicurim e a festa de Pentecostes. 8 semanas. Na 8ª semana, no início da 8ª semana, celebra o Bicurim, o Pentecostes. Então, a cevada é importante como marcador de tempo do Eterno. E é por essa razão que não existe herbicida capaz de destruir a cevada em Israel. Para muitos agricultores, a cevada se transforma numa praga, porque eles querem plantar outro cereal. E a cevada está ali no meio. A cevada local. Porque ela é um marcador de tempo do Eterno. Para que as pessoas saiam, olhem a cevada e proclamem o mês de Abib. Ok. Nosso tempo está findando. E agora é preciso falar dos preparativos da festa. Quando sair a lua nova, ela ainda não saiu, e a lua nova do mês passado saiu dia 18. Portanto, nós podemos esperar que saia por volta do dia 17, esse mês, ou 20, por aí. Quando a lua nova sair, 18, 19, essa fase, hein? Quando a lua nova sair, então nós contamos desde o momento que a lua nova sai, 14 dias. E chegamos ao dia de preparação para a festa. Quando termina esse 14º dia, ao pôr do sol, nós começamos a festa dos pães sem fermento. Quais são os elementos principais da festa dos pães sem fermento? Disso nós vamos falar agora, que é o que está em Êxodo, no capítulo 12. Nós temos a descrição dos elementos da festa dos pães sem fermento. No versículo 8, naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Então, é o dia de comer o pão sem fermento. Agora, tem alguns preparativos extras. É a festa de Hag HaMatzot.
é a festa dos pães sem fermento. Esta festa, ela dura 7 dias, sendo o primeiro dia de reunião solene e o último dia de despedida também é um dia de reunião solene. O banquete a gente faz no primeiro dia, no 15º dia, a partir da lua nova. Quais os preparativos que nós vamos fazer? Nós vamos vasculhar a nossa casa e nós vamos tirar todo o fermento das nossas casas. E a Torá vai dizer o seguinte: celebrem a festa dos pães sem fermento, Êxodo 12, 17, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo para todas as suas gerações. Então, não se trata de alguma coisa que pode findar alguma vez. E aí eu volto à questão, as pessoas gostam do Messias judeu, mas não gostam das coisas judaicas. Nem daquelas coisas judaicas que o Eterno mandou fazer. É claro que os nossos irmãos fazem isso porque não conhecem a palavra. Pelo menos os sinceros fazem-no porque não conhecem a palavra. E nós temos um ministério que é o ministério da instrução, não da condenação. Nós não estamos aqui para condená-los. Houve um tempo em que eu também não fazia. Então, eu tenho que ter compaixão com os meus irmãos que ainda não fazem. A questão é outra. A questão é que eles dizem que a festa cessou quando Jesus morreu. Essa é a frase que eles repetem sempre. Yeshua não veio para abolir a lei, ele veio confirmar a Torá. E ele, inclusive, morre no dia de Pêssah. Quando as pessoas estão festejando a festa dos pães sem fermento, ele está na sepultura. Agora, durante 7 dias, versículo 18, no primeiro mês, comam pão sem fermento. No primeiro mês se come pão sem fermento, quando? Desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Então, são 7 dias em que nós temos que comer pão ázimo. Como é que se faz o pão ázimo? Não é difícil. Farinha, azeite, pode-se pôr gergelim, amassa-se com uma garrafa, coloca-se um pouquinho de água à medida para a massa não ficar mole demais, limpa-se a mesa, leva-se ao forno. Entre o umedecer da massa e o levar ao forno, deve transcorrer até 18 minutos. Que se prova que depois de 18 minutos, a massa entra em processo de levedo, fermentação. O fermento do ambiente vai se encarregar de produzir a fermentação da massa. Então, leva-se ao forno. Durante 7 dias deve-se comer pão sem fermento. Mas tem uma outra contrapartida. Nós temos um mandamento positivo, que é coma o pão sem fermento. Esse é o mandamento positivo, é o loacê, para fazer. E existe um mandamento para não fazer, que é, versículo 19, durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminada da comunidade de Israel, seja o estrangeiro ou o natural da terra. Então, são 7 dias em que nós não comemos coisas fermentadas. Pão, biscoito, bolacha, cerveja, uísque, qualquer bebida que seja produzida a partir de cereais, fermentados cereais, não se consomem durante os dias de pães sem fermento. Há um debate na comunidade caraíta que seria a seguinte: é permitido beber vinho, já que o vinho é um fermentado, ou iogurte, que também é um fermentado, ou queijo, que também é fermentado, enfim. Então, eles chegaram a um denominador comum. A comunidade caraíta reúne, debate o assunto e diz: não, nós não vamos comer iogurte. Então, aquela comunidade caraíta não come iogurte. Mas a outra delibera e diz: não, nós podemos comer.
Então, os caraítas decidiram que isso aí ficava por conta de cada comunidade. O mesmo em relação ao vinagre. Vinho, normalmente, os judeus bebem nas festas, porque eles lembram que Abraão bebeu vinho com Melquisedeque, vinho e pão, quando ele recebeu a bênção. Então, dentro da tradição judaica, o vinho e o pão estão presentes nos momentos de bênção. No Shabat, por exemplo, sempre tem que ter vinho para consagrar. Quando tem crianças, pode fazer com suco de uva, que é fruto da vinha também. Eventualmente, quem tem problemas com o álcool, por questões de saúde, quem sofre com o alcoolismo, que é uma coisa crônica, né? O alcoólatra diz assim, por hoje eu não bebi, né? Então, nós temos que ser prudentes de não fornecer vinho ao alcoólatra e proporcionar o suco de uva para ele, que é o fruto da vinha. 7 dias sem fermento. Limpa-se a casa do pão, das massas fermentadas. Se você tiver um pacotinho de fermento, você tira. Se você tem muita coisa, você pode colocar numa caixinha e pedir ao seu vizinho que guarde para você. Se é pouca coisa, os judeus costumam fazer o biur hametz, a queima do fermento. Faz lá uma fogueirinha com as crianças, para ensinar elas que devem se abster de fermento, e aí queimam aquilo tudo, pão, um pouquinho de fermento, jogam alguma coisa que possa criar combustão, papel, etc., e queimam aquele produto. A Torá não fala dessa cerimônia. Não é pecado fazê-la, com certeza, mas também não é uma obrigação. Então, você pode doar, pode emprestar, e como não se joga um alimento que não foi usado fora, os judeus têm a opção de queimar. Quando a opção é jogar fora, então quando não jogar fora, queima. Então, esses são os preparativos para a festa dos pães sem fermento. Não é muito complicado, tá? É limpar a casa do fermento. Quem tem criancinha em casa, as mães costumam acender uma vela à noite, saem pelos cantinhos, já deixam como instrumento didático uns pedaços de pão para que a criança localize, e aí vão juntando aquilo tudo, para que no outro dia, e os rabínicos fazem até o meio-dia. A gente pode fazer até o pôr do sol. É um pouco mais tolerante, gente. A Torá diz que é do 5º dia, 15º dia. Então, no 14º, ainda pode ter. Aí termina os preparativos e faz a festa. Ervas amargas. Não precisa ser losna. Pode ser alface, pode ser radite, pode ser almeirão, pode ser agrião. Tá? Diferentes ervas que não sejam adocicadas podem ser utilizadas para a festa. Não vamos fazer uma salada com... pode ser hortelã também. A salada de hortelã, por que não? Tá? Então, aí vai do gosto de cada um, contanto que a erva tenha alguma coisa de amargo. Bom, nós falamos hoje sobre como datar a festa dos pães sem fermento, que exige a confluência da lua nova sobre o campo de cevada em estado de Abib, porque será o mês de Abib, mês em que se celebra a festa dos pães sem fermento, e no primeiro domingo depois do Pessah, a festa de Bicurim, a festa das primícias da cevada. Por isso que é obrigatório haver cevada no campo para poder fazer a festa, datar a festa dos pães sem fermento. E uma festa está conectada com a outra. E, por último, depois de falar da datação, a gente observou que são 7 dias de abstinência de fermento, mandamento negativo, não comerás, e 7 dias de pão sem fermento. Então, 7 dias em que não se come pão fermentado e 7 dias em que se come o pão sem fermento. E aí se termina a festa e já quando termina a festa, normalmente já estamos fazendo a contagem do homem, sobre a qual eu vou falar com mais extensão no próximo estudo. Vai ter abençoe a todos e estamos aí instruindo sobre a Torá. Shalom, shalom.